Sejam muito bem-vindos ao Globalcast, o podcast oficial do Personal Trainer. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de R$ 10.000 por mês. E se já alcançou os 10 mil, multiplicar isso ganhando acima de R$ 20.000 por mês. Eu sou o Anderson Silvério Eu sou o Rafa Miranda. e o tema de hoje é taxas de academia. O personal deve ou não deve pagar? E agora o bicho pega, hein, velho? Agora, mais um tema polêmico. Eu sempre falo polêmico, às vezes nem é, né? Não, esse é Mas polêmico. esse é polêmico. Esse é classificado como polêmico. Eu lembrei do outro que a gente gravou outro dia do personal bonito e eu fui muito bem representado naquele Sim, podcast. sim, sim. Você desejaria muito se enquadrar naquele podcast, né? Bacana, então Quem não escutou aí, corre lá corre lá. do personal bonito ou bonita, se vende mais ou não, que a gente falou muita neurociência. Muito bacana, muito É, bacana. E a esse gente adicionou uma groselhazinha, mas tem muita neurociência lá. mas tem, cara, tem sim. Como esse também vai ter. Sim, Esse vai ter exatamente. neurociência, esse vai ter Esse aqui, nutrição, esse vai esse ter aqui vai ter negócios, business, gestão, estatísticas. gestão, gestão. Então, Pensamento de gestão. A gente vai ser zero emocional nesse podcast e 100% gestão de um negócio que quer crescer. quem estiver vendo pelo YouTube, papel e caneta. É Quem isso aí. estiver treinando, ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer. Depois chega em casa, anota os insights aí. Muito legal, muito conteúdo relevante, até porque, personal, você é uma empresa. Você precisa Exatamente. saber de tudo que gira em torno E da sua hoje, profissão. e hoje é sobre isso, sobre ser uma empresa. Então, toda opinião que a gente vai dar aqui é uma opinião empresarial, pensando no personal trainer como empresa, não pensando no personal trainer como uma entidade, que eu tenho que ter dó e tudo, pô, tadinho de mim, eu sou um só. Não, tô pensando como empresa aqui. Sim. E por que esse tema, então, Rafão? Só pra Cara, gente dar uma aprofundada já no assunto. eu acho que vale a pena a gente fazer um podcast desse tema, porque esse tema em si, a polêmica que isso gera no mercado, isso reflete absurdamente a forma como a mente do personal trainer está programada. Então, esse é um podcast, antes de tudo, além de gestão, é de mindset. Então, eu pagar ou não pagar uma taxa, isso gerar a briga que gera, isso reflete o mindset da classe. E é um mindset que ele é arriscadíssimo, porque o jeito que eu penso para uma questão da minha vida reflete na outra. Perfeito. Então, se eu sou uma pessoa que não quero pagar a taxa, tem o meu motivo de eu não querer pagar a taxa, ok. Se aquele motivo ele reflete numa limitação de programação da mente, uma escassez da minha mente, isso vai influenciar negativamente em todas as minhas outras ações empresariais. É isso que nós vamos discutir aqui. Perfeito. Então, ele é muito mais sério do que parece. Ele é muito mais complexo e profundo do que simplesmente ser justo ou não ser justo pagar a taxa. É isso que nós vamos discutir nesse podcast aqui. Eu já esperava isso de você, mestrão. Profundidade, porque às vezes é um tema. Que às vezes Briga de boteco? às vezes a pessoa pensa, não, é só resolver aí, pô, paga, pagar ou não pagar. Não, Senta aqui que se envolve um conceito perigosíssimo aí para a vida de quem tá envolvido, né? Dependendo do lado que a pessoa tá, da opinião que ela tá, isso envolve um conceito muito arriscado para o crescimento dela. Muito, show. muito arriscado. Beleza. Então vamos começar. Bora. Antes de dizer se é justo ou se não é justo, Rafão, o que significa essa taxa no planejamento financeiro do personal? Boa, esse é o primeiro ponto. Como empresa, a gente tem que ter um planejamento financeiro. Então, como empresa, um personal trainer, ele não pode pensar assim: o dinheiro que eu receber do aluno é o dinheiro que vai acontecer o lucro da minha empresa. Não. Margem de lucro é uma coisa. Eu tenho custos, e eu tenho que considerar esses custos. Então, hoje, não existe uma empresa que ela opera somente pensando o que o cliente me entregar vai cair tudo no meu bolso. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ganhar 10 mil por mês e gastar 10 mil. Não faz sentido nenhum ganhar 10 mil, gastar 7, gastar 8 e só pegar os outros 1, 2 mil que sobra ali para pagar uma gasolina, para pagar a roupa que vai treinar. Não é assim que eu calculo uma empresa. Então, a taxa de academia, ela pode ser um custo variável ou ela pode ser um custo fixo da empresa. Sim. Se ela for um custo fixo da empresa, o que isso significa? Se ela for um custo variável, significa que varia de acordo com as vendas. Ou seja, tem academia que você, a cada 5 alunos que você aumenta, você paga uma taxa diferente. Sim. Eu trabalhei numa academia assim lá em Santos. Sim. Não vou citar nome porque, né, os donos lá já se lascaram lá e eu já tretei com os donos lá na época. Eu era um cara mais reaça
Então, eu já sabia que eles iam se lascar no mercado, porque a cabeça deles era do tamanho de um ovo. Deles não, de um deles. E aí. Não, não vai falar nada, não. E aí. Você conhece. E aí, o que que acontece? Quando lá na academia que eu trabalhava, era assim: se eu tinha até 5 alunos de personal, minha taxa é uma. Até 10 alunos de personal, a taxa é outra. Até 15 alunos de personal, outra taxa. Até 20, outra taxa. E por aí vai. Acima de 20 alunos, uma taxa fixa, única, e aí eu podia ter 30, podia ter 40, podia ter Sim. 50, e, enfim. Então isso aí seria um custo variável. Por quê? Varia de acordo com a quantidade de vendas que eu faço. Porque aluno de personal é a quantidade de venda. Sim. Se eu tenho 2 alunos, é porque eu fiz 2 vendas. Se eu aumentei para 10 alunos, é porque eu adicionei mais 8 vendas. 20 alunos, adicionei mais 12, 15, Sim. 18 vendas. Então, pode ser um custo variável ou pode ser um custo fixo. E eu tenho que calcular isso no meu negócio. Porque quando eu começo a relação empresarial errada, quando eu começo como personal trainer, já calculando que tudo que eu ganho é lucro, ou 90% do que eu ganho tem que ser margem, tem que ser, ou 50%, 60% do que eu ganho. Não, 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 não. Tem que analisar o seguinte: como que as empresas crescem? As empresas crescem. Ah, mas é diferente a empresa que oferece produto e a empresa que vende serviço. Beleza, é diferente. Mas como é que uma empresa que oferece serviço cresce? Qual que é a margem? Que significa assim, ó, tô crescendo, não tô crescendo, como é que Sim. funciona isso aí? Então tem que ter no mínimo um cálculo de custo fixo, eu tenho que ter no mínimo um cálculo de custo variável, eu tenho que ter no mínimo um cálculo para investimentos, que também são custos, que são investimentos naqueles setores de Sim. vai me deixar mais famoso? Qualquer ação que me deixa mais famoso, eu posso investir em cima disso, que são os anúncios, por exemplo. Sim. Os anúncios. A gente falou de um podcast sobre isso. Falamos, Quanto sim. precificar o serviço. Quem estiver escutando esse podcast, escuta lá o de precificação do serviço, que a gente dá detalhes sobre essa questão do investimento. Então, a taxa da academia é um custo. É um custo. É um custo que é o preço que eu pago por eu não. Pela minha dependência na forma da entrega, é um primeiro ponto, e na venda, é o segundo ponto. Por Sim. quê? Porque se eu sou um cara independente que vendo para todo lado, eu posso atender no parque. Porque eu Sim. atingi um público que treina no parque. Agora, eu não sei atingir o público que treina no parque. Eu não sei atingir o público que está em casa. Eu não sei atingir o público que odeia academia. Eu não sei vender para essas pessoas. O que me restou? Eu pegar um público ultra qualificado que alguém já vendeu para ele. Esse Sim. público é um pesqueiro. Me interessa pescar no pesque pague dos outros. Para eu pescar no pegue pague dos outros, quem vai pôr a regra é o dono do pesque pague. Perfeito. É isso, o pesque pague é dele. Ele que coloca o peixe lá dentro. É ele que coloca. Ah, não, mas também tem. Eu cheguei como personal externo e eu tô levando 5 alunos novos, ou seja, eu tô levando 5 peixes novos para aquele pesqueiro. Mas o pesqueiro é da pessoa. Sim. É ela que faz todo o tratamento daquele pesqueiro, é ela que faz todo o ajuste. Então, por mais que eu tô levando, aquele pesqueiro é daquela pessoa. Existe uma infraestrutura, existe toda uma situação que é dela. O pesqueiro é dela. Sim. Então não dá para eu colocar a regra no pesqueiro do outro. Então, esse é o ponto. Eu tenho que entender o seguinte: a taxa da academia é um custo. Pode ser fixo ou pode ser um custo variável. E ele é um custo que, se eu quiser reduzir, tirar, eliminar este custo da minha empresa, porque uma empresa, ela age por economia também. Sim. O que ela faz? Ou ela age por ficar famosa, ou ela toma uma atitude para economizar, ou ela toma uma atitude para lucrar. Esses 3 fatores. Ela não foge disso, não. Sim. Vamos supor que eu quero economizar. Não quero pagar mais R$ 1.000 de taxa da academia. Eu quero economizar aquela taxa. Então, eu preciso agir para não depender daquela relação. Perfeito. É isso. Então, eu preciso pegar os clientes fora daquela academia. Eu preciso tirar os clientes daquela academia. Eu preciso fazer alguma coisa que eu não dependa mais daquele relacionamento. Aí eu removo aquela taxa. Mas enquanto eu estiver lá, se a regra do jogo é essa, tem que ser um custo fixo. E Sim. aí, ou variável. E aí eu consigo pensar o quê? Que atitude que eu posso tomar no setor de lucratividade da minha empresa, que eu vou falar isso nesse podcast. Como que eu faço para aquela taxa se tornar insignificante? E aí a gente vai falar isso aqui. Perfeito. Até porque isso não é fixo eternamente.
uma taxa da academia. Exato. O cara pode usar de uma forma, em um momento ele pode aproveitar de outro. Uhum. Então, isso daí não é que ele vai viver uma vida com essa taxa da academia. Exatamente. Ele pode Padrão mudar. o padrão ouro é o cara, ele não isso se tornar insignificante para a vida dele. Insignificante. E a gente vai abordar isso aqui. A gente vai abordar. Show de bola, mestrão. E o que você acha do personal que fica na sala de musculação para não pagar essa taxa, cara? Boa. Para não pagar essa taxa ou pagar reduzida essa taxa. Boa. Isso é um preço que se paga Ele sendo caríssimo. funcionário da academia, às vezes ele Isso. não paga, às vezes ele paga uma taxa menor. Isso é um preço que se paga caríssimo, caríssimo. Eu observar isso como uma vantagem é um preço caríssimo, caríssimo da incompetência do meu setor comercial. Isso é incompetência do meu setor comercial, tá? Então, como eu não sei captar meus próprios clientes, como eu não sei me comunicar na internet, como eu não tenho uma audiência compradora de exercício, como eu não tenho a minha influência própria, a minha fonte, meu pesqueiro próprio, Sim. eu não construí o meu pesqueiro. Como eu não construí o meu pesqueiro, e quem constrói pesqueiro é o setor comercial. Show. Quem constrói seguidores qualificados, que seria os peixes ali, seguidores qualificados para compra, é o setor comercial, é o marketing. Então, como eu sou leigo em marketing, como eu não sou acompanhado, como eu não estudo marketing, não levo isso a sério, eu não sei por qual motivo, enfim, tem vários motivos aí que a galera não leva a sério, mas como eu não levo o meu setor de divulgação a sério, não vou falar comercial, porque comercial no empresarial é mais a venda. Sim. Mas entendam quando eu falar comercial aqui do marketing hoje, assim, só para a palavra ficar fácil de você compreender. Então, se o meu setor do marketing não funciona, eu dependo do pesqueiro dos outros. E se eu dependo do pesqueiro dos outros, aí vira vantajoso, às vezes, por um curto período, eu trabalhar para alguém 4 horas por dia, que aquela pessoa não vai me pagar, porque aquele salário lá em nada é praticamente a mesma Sim, coisa, ela sim. não vai me pagar. É como se eu estivesse dando 4 horas do meu dia gratuitamente para aquele local, por um salário irrisório, irrisório, porque a gente sabe, tem academia que paga 4 horas pro cara R$ 800. Sim, Então, tem. cara, não faz sentido, não faz sentido, isso não existe, isso não existe. Mas é um período, tô no pesqueiro do outro, a regra é do outro. Ele vai me dar R$ 800 para ficar 4 horas lá. E aí eu fico 4 horas lá por uma taxa de vitrine perigosíssima. Por quê? Porque se o meu setor de marketing é incompetente, eu não tenho comunicação própria e eu não consigo reunir peixes em torno do meu pesqueiro, eu não consigo pelo menos desenhar o projeto do meu pesqueiro, eu tenho que ficar rondando no pesqueiro dos outros. Sim. E se eu tenho que ficar rondando no pesqueiro dos outros, eu tenho que aceitar trabalhar pelos R$ 800 no pesqueiro dos outros. Sim. Então, é perigosíssimo. É uma economia arriscadíssima, arriscadíssima. Então, às vezes o cara pensa assim, não, tô economizando, pô, se eu fosse personal externo, eu ia pagar 1.500. Que Agora, taxa. como eu trabalho 4 horas aqui, é bem de boa, e eu ainda fico na vitrine, eu fico sendo visto pelas pessoas, eu pago 300 de personal aqui e posso ter aluno à vontade, e posso usufruir dos benefícios aqui da academia. Então, é uma economia perigosíssima, porque se você constrói o teu pesqueiro, aqueles 2.000, 3.000, 5.000, quantos alunos novos você não pode ter, seja de consultoria online, seja de Sim, presencial, né? sim. Então, precisa ampliar a visão. É uma economia arriscadíssima, mas necessária numa fase da vida para quem ainda não desenvolveu o próprio pesqueiro. Não adianta só a gente meter o pau. Sim, Não adianta só a sim. gente falar assim, a gente tá mostrando aqui o que tá errado. Aí o cara fala, pô, e agora? Exatamente. Então, assim, ó, enquanto eu não construo o meu pesqueiro, é necessário às vezes, eu aceitar aquela taxa de vitrine. Mas entendam que é uma fase. É uma fase, é uma fase. Que dependendo Agora, de tem gente que você, fica a vida toda nessa fase, fica 20 pô. anos nessa fase. Pô, aí não dá, né? Aí não dá. Hoje a gente tem aí a solução pra isso, pô. É entender as regras do jogo Uhum. e avançar de fase o mais rápido possível. Exatamente, Se a gente pensar num exatamente. videogame, aquela primeira e segunda fase vai ter Exatamente. que passar. Cara, quando eu pedi demissão da academia lá em Santos, lá que eu trabalhava, eu já Aquela contei. academia lá que você vai. É aquela lá. Ele vai falar, Aquela aí, o cara fala sem querer o nome, né? Aquela época, o dono,
Eu já devo ter contado isso em algum podcast, mas conto de novo porque vale a pena demais. O dono, o escroto do sujeito, O gente fina lá, ele mesmo. Ele mandou um bilhete na sala de musculação, e esse bilhete era de um aluno que estava escrachando todos os professores, falando que era tudo professor encostado, que eram pessoas que não estavam nem aí para os alunos, etc, tal, escrachando. Tinha algum aluno irritado com algum professor e colocou todos no mesmo saco ali, escreveu no Reclamações escreveu no lá. reclamações. O dono mandou o bilhete lá para nós e mandou, imprimiu a reclamação lá, sei lá, ou fez uma cópia lá da reclamação e mandou a gente assinar, velho. Leia e assina. Leia e assina. Olha isso. Leia e assina. E, cara, aquilo me deu muita dó. Eu vi todos os professores assinando, cara. Todos os professores. Tinha professor ali, cara, que tava 15 anos naquela academia, Foda. dando sangue pela empresa do cara. E o cara meio que assinando, assim. Ou assinar, pra mim, era uma sensação assim. Era um atestado de eu sou isso mesmo, eu estou ciente. Era mais ou menos isso que eu Tá. senti, sabe? Falei, eu não vou assinar essa porra, não. Eu não vou assinar isso. Não vou assinar e não vou assinar. E aí chegou na Justo, minha. sim. Aí chegou na minha vez, falei assim, cara, eu não concordo com isso. Aí o Valtinho, O meu, coordenador. meu, meu brother, falou assim: Ô Rafa, eu também não concordo, cara, mas, pô, assina, porque isso vai dar ruim se você não assinar. Falei, cara, não me importa, vai dar ruim então, e que dê ruim, eu não vou assinar, eu não concordo, eu não vou assinar. E aí. Deu ruim, né? Passou no outro dia, eu fui chamado lá na direção. Aí cheguei lá na direção, o cara, pô, ó, tá faltando você assinar o papel aqui. Falei, eu não vou assinar esse papel, não concordo. E aí ele falou assim, cara, você é muito petulante. Pô, como assim você não assina um papel que todo mundo assinou? Assim, ó, primeiro ponto, cara, eu não sou todo mundo. E segundo ponto, eu não sou melhor que ninguém não, porque eu gosto demais daqueles caras lá em cima. Aqueles caras lá em cima assinaram por medo, tá? Por medo. Você só fez as pessoas assinarem por medo, porque o jogo é teu, a regra é tua, você quem manda, a bola é sua. Você tem a bola debaixo do braço. Sim. Então, se não assinar, não brinca de bola. Você não entrega a bola pra gente brincar. Só que, cara, eu tô aqui de passagem. Eu tô aqui de passagem e se você me demitir hoje ou me demitir mês que vem, eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito, porque eu tô aqui de passagem na sua musculação. Agora, o que me assusta é você fazer isso com pessoas que estão lá em cima, que não estão de passagem, estão dando sangue pela tua empresa há 15, 20 anos. Eu tô dando sangue também, mas é temporário, cara. Assim que eu arrumar um esquema melhor aqui, tchau pra você. Agora, lá em cima, tem pessoas dando sangue verdadeiro pela tua empresa e eterno. É gente que daqui a 20 anos vai querer estar aqui contigo. E você faz um cara desse, pai de família, assinar um papel desse. E o cara, pô, não sei o que, tal, vou te mandar embora. Eu falei, cara, tô aqui, tô às ordens, tô às ordens. Você quer que eu cumpra o aviso ou não cumpro? É só você falar aí que nós estamos juntos. E aí eu fui proibido, cara, de dar personal por lá, durante um tempo, velho. Durante um tempo eu fiquei proibido. Foi um castigo. É, um castigo. Eu tinha dois a três alunos ali, dois alunos advogados, e os caras queriam processar a academia, e aí eu devia ter deixado. Ah, mas aí eu fiquei assim, eu também não era o cara mais corajoso do mundo, já era uma atitude de coragem. Sim, mas Só que eu, mano. só que eu pensava assim, ah, cara, será que eu vou ficar queimado na Baixada Santista? Será que nenhuma academia vai aceitar que eu pise nela Sim. e tal? Fiquei meio com receio, assim, de rolar um processo, sabe? E aí eu falei, ah, deixa pra lá, falei pros meus alunos, não, aí a gente foi pra uma academia que tinha lá perto, e aí alguns alunos mudaram comigo, outros não, e tá tudo certo. E eu fiquei um ano, cara, um ano sem pisar lá na academia. Depois eu fingi de besta que nada E aconteceu, eu voltei voltou. com os alunos, E né? tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas é isso, é uma economia muito, muito, muito arriscada e perigosa. Porém, essa economia arriscada e perigosa, ela tem um motivo. Eu entendo todo personal trainer que esteja nessa fase, tá tudo bem, desde que ele esteja com a mente que eu tava naquela época. É passageiro. Eu vou dar o pé daqui assim que eu puder, e é passageiro, e eu vou aceitar a regra do jogo enquanto tá rolando, enquanto eu não me desenvolvo, pô. Enquanto eu não me desenvolvo. Enquanto eu não tiver meu pesqueiro, eu vou aceitar a regra do pesqueiro dos Tá outros. certo. Perfeito, mestre. Perfeito, cara. E muitos devem estar ouvindo agora, estão passando por essa situação ou já passaram. Sim, Mas pouquíssimos saem da faculdade e já vêm para o mundo online. sim, sim. Não, e eu Então, nem recomendo, eu nem então, recomendo. Eu recomendo que passe pela fase da academia, que passe pela fase do instrutor, que passe da pela fase. experimentação, É, bagagem. ninguém nasce com pesqueiro, não. Ninguém nasce com pesqueiro, a não ser que você é herdeiro de um pesqueiro. Aí, pô, meu pai é professor, baita sucesso, baita pesqueiro próprio. E aí, ó, isso aí era pra alguém estar acordando agora, ó. Dá uma. Pega ali, ó. É meu celular, galera.
nós estamos gravando esse podcast de manhã e aí tá ali, despertou, vambora, vamos pra cima. Mas tá, vamos lá. Já que você atrapalhou esse podcast, já que Mestrão, você já atrapalhou, já que você, vamos voltar já aqui. que você detonou o nosso episódio, mas tudo bem, eu vou recuperar ele aqui. Vamos lá, turma. Pegando o gancho aí, tá? A linha de raciocínio. Eu acho que eles já entenderam. Pegaram. Porém, como a gente pode tornar essa taxa como uma vantagem competitiva? Bora. Então, beleza. Porque- Já que estamos no meio do problema, a taxa existe. Beleza. Dá para tornar isso uma vantagem competitiva a Boa. nosso favor? Com certeza. Boa. Com certeza. Porque é o seguinte, essa taxa, a gente pode analisar ela como custo variável. Mas a gente pode também fazer uma troca dentro da nossa cabeça, como se fosse ali, eu posso relacionar ela como se fosse um custo de investimento. Então, o que eu posso fazer como um custo de investimento? Como assim investimento, Rafa? Investimento é tudo aquilo que eu estou pagando na empresa para ter um retorno sobre aquilo. Então, anúncio, eu estou pagando R$1.000 por mês ali, vamos supor, de Sim. anúncio, porque eu quero ser propagado e visto por centenas de milhares de pessoas, para eu ficar mais famoso, para aquelas pessoas terem mais conexão comigo, acompanhar meu conteúdo na rede social e daqui a pouco comprar de mim e me trazer um retorno financeiro, Sim. beleza? Esse é o raciocínio do anúncio. O anúncio você coloca ali para você preencher a boca de funil, para você ser descoberto por milhares de pessoas, Sim, perfeito. para você, no meio do funil, qualificar centenas ou milhares de pessoas e para você, no fundo do funil, vender para dezenas ou centenas de pessoas. Esse é o raciocínio do funil de 3 fases que a gente ensina na nossa metodologia para a galera da pós, da mentoria e acompanha no longo prazo aqui, Perfeito. beleza? Então, por que o anúncio pode ser um investimento? Como é que eu posso tornar a taxa da academia uma relação na minha mente de investimento? É o seguinte, se eu pago 500 a R$1.000 de taxa de academia, e vamos supor que eu estou fazendo da forma certa na gestão empresarial, qual que é a forma certa da gestão empresarial? No vendedor de serviços, ele não pode gastar tudo que ele está ganhando, Sim. em hipótese alguma. E tem empresas que gastam tudo que ganham em momentos de abocanhar o mercado, em momento de altíssima expansão e agressividade de mercado por causa de fortalecer a base, colocar muitos clientes na base para depois aquela renovação ser gratuita e etc e tal. Mas não é o caso do personal. O personal, às vezes, ele nem está abocanhando o mercado e já está gastando tudo. Então, vamos supor que o personal ele começa a se controlar nos gastos. E vamos supor que ele gasta 60% do que ganha. Ganha 10, gasta 6. Sobrou 4.000. Show. E nesses 6 que ele gastou, já está inclusa a taxa de academia. Aí, ele pode pegar assim, eu pago R$1.000 de taxa de academia. Então, eu gasto 5, mais R$1.000 de taxa de academia, eu gasto 6 e sobra 4.000 na minha conta. Pega mais R$1.000, pega 10% desse faturamento e começa a colocar em anúncios. Ou seja, o que você pagar de taxa de academia, você paga em anúncio também. Pô, Rafa, mas meu custo vai ficar dobrado, cara. Vou dobrar o custo dessa Sim. parte, porque é 1.000 com a academia e 1.000 com anúncio, 2.000, cara. Eu vou agora guardar só 3.000. É isso mesmo, você vai guardar só 3.000, porque você vai pegar R$1.000, que era proporcional lá que você pagava na taxa de academia, porque é o seguinte, essa taxa de academia vai sumir somente se você criar o teu pesqueiro que não dependa da estrutura da academia. E para você criar o teu pesqueiro que não dependa da academia, você vai ter que fazer anúncios, vai ter que criar a tua audiência, vai ter que trazer os clientes. Desses R$1.000, olha só, vamos supor que você cobra R$500 de personal por mês, só para ficar a conta fácil. Ok. Então eu preciso captar 2 clientes novos a cada R$1.000 que eu gasto. Então, se eu aprender o delta T ali, a curva de aprendizagem dos anúncios, eu consigo captar 2 clientes com R$1.000 de gasto de anúncio. E R$1.000 de gasto de anúncio, eu não só consigo captar 2 clientes novos, mas também consigo ficar famoso, consigo ficar conhecido para novas centenas, milhares de pessoas. Novas possibilidades, que vai gerando um efeito bola de neve, que daqui a pouco eu qualifico aquelas 1.000 pessoas que começaram a me seguir e não compraram de mim esse mês que vem, dependendo dos conteúdos que eu estou gastando de anúncio para chegar até ela, eu pego meus melhores conteúdos, elas começam a se qualificar mais e querer treinar comigo numa academia, ou treinar comigo num parque, ou treinar comigo no apartamento delas, porque eu posso atingir um público ali que tem a condição, que não é o público A ou AAA, mas Sim. já é um público que tem uma condição de treinar no próprio condomínio, entende? Então, eu pego esses R$1.000 e eu começo a pensar assim,
Essa é com a taxa do pesqueiro que eu vou construir o meu pesqueiro. Esse mindset empresarial. Então eu vou pegar os mesmos R$ 1.000 que eu pago lá e eu vou começar a todo mês me comprometer de obrigatoriedade de colocar o mesmo valor em anúncio. Aumentou a taxa de academia? Aumenta a tua taxa de anúncio. Então coloca anúncio, porque o anúncio é o caminho mais curto, seguro, comprovado, validado de você construir o seu próprio pesqueiro e não depender do pesqueiro dos outros. Então, uma das ideias é você ter um custo por aquisição de cliente, CPA, custo por aquisição de cliente. O que é o custo por aquisição de cliente? Será que nos R$ 1.000 de anúncio que eu gastar, será que eu consigo conversar com 20 pessoas no WhatsApp? E será que eu consigo fechar duas? Será que eu consigo fechar 10%? E se eu fechar duas e gastei R$ 1.000, quanto que está custando cada uma? R$ 500. O meu CPA está de R$ 500. Então é meio que eu transformar a taxa de academia numa raiva interna. Essa raiva interna eu transformo em investimento da empresa, gasto o mesmo tanto investindo, e aí eu crio uma nova métrica que é o custo por aquisição de cliente e valido isso. Na hora que eu validar, trazer um cliente novo por R$ 500, aí eu começo a trazer um por 500, outro por 500, outro por 500. Na hora que eu tenho 10 clientes novos que eu trouxe por 500, eu estou ganhando quanto a mais? Se eu estou cobrando R$ 500 por mês desse cliente, Sim. eu estou ganhando 5.000 a mais. 5.000 a mais e eu, com um processo validado de pesqueiro, eu posso fazer o que para a academia? Tchau para ela. Tchau. Não preciso pagar taxa para essa academia. Tchau para ela. Então esse é o ponto. Eu tenho que criar o meu próprio pesqueiro. Então uma das maneiras é o CPA. A outra maneira é validando melhor uma oferta. Então, uma oferta, o que é oferta? É eu oferecer o meu serviço. Essa é a oferta. É a forma como eu ofereço. Sim. É a forma como eu combino as variáveis para ofertar. Ó, dá um barulhinho diferente aí. É porque a Pixel tá detonando, velho. Ela fica impossível, impossível. Então vocês veem uma porta abrindo, uma cachorra chorando, latindo. É a Pixel, velho. Ela quer participar do podcast, mano. A Pixel, o branding dela é muito forte. A gente só não pega ela porque ela é bravinha. Pra parecer que Exatamente, ela senão ela ia morde. morder. Então, ó, a oferta. Então, Rafa, como também que eu posso melhorar isso aí? Eu posso fazer o seguinte: a pessoa vai treinar comigo. Então, quais Sim. são os elementos que deixam uma oferta atraente? A oferta é quando eu vou falar o preço, quando eu vou falar o que a pessoa vai levar para casa. É a sacola que ela está levando para casa ao me Sim, contratar. sim. E aí, no momento da oferta, da negociação, eu tenho que ter alguns elementos que deixam a minha oferta mais poderosa. Um dos elementos é a âncora. Então, ancoragem. Eu posso ancorar alguma coisa que faça a pessoa ter a sensação que o meu serviço é muito mais caro. Isso chama ancoragem. É o efeito de eu fazer associações e nessas associações, automaticamente o cérebro da pessoa já eleva o preço que ela imaginava do meu serviço. Sim. Então, uma pessoa com diástase, por exemplo, eu posso ancorar de forma natural que uma cirurgia de diástase é R$ 15.000. Se ela pensa, se ela considerar a hipótese de que uma cirurgia é R$ 15.000, ela pensa assim: caraca, qualquer R$ 1.000 que eu aparecer ou 1.500 tá barato, tá 10 Pra vezes mais resolver. barato do que a cirurgia para resolver o problema dela, sem Perfeito. ela precisar passar na faca, sem ela precisar gastar esse dinheiro todo. Esse é um primeiro ponto. Ancoragem. Então, uma oferta tem que ter âncora. Eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, isso no livro de script tem lá. Tem um capítulo que eu falo sobre 5, 6, 7 tipos de âncora lá. Âncora de preço, âncora social, várias âncoras, várias âncoras. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. Eu tenho que ter uma boa âncora. Outro ponto, bônus. Uma oferta com bônus, ela fica uma oferta mais atrativa. E aí eu posso usar a taxa de academia como bônus. Eu posso deixar muito claro para a pessoa o quanto eu pago de taxa, o quanto ela pagaria de taxa, que a taxa Sim. seria dela, e eu dou de bônus. Mas eu dou de bônus para fechar um plano vantajoso, para fechar um plano semestral, Perfeito. para fechar um plano anual, para fechar um plano longo, para fechar um plano à vista, trimestral, por exemplo. Porque a pessoa tem dinheiro para me dar à vista. Ela tem 3.000 guardado. Uma pessoa classe A, ela tem 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 guardado. E nessas academias tem muita gente classe A. Então eu estou negociando com uma pessoa que tem dinheiro guardado. Ela não é boba. Sim. Então ou ela me paga 700, 800 o mensal, ou ela pode me pagar 3 meses à vista, sem a taxa da academia, descontada a taxa, descontado isso, descontado aquilo, só que à vista. Então eu já Sim. recebi aquele dinheiro à vista. Então é uma maneira, eu adicionar a taxa da academia como
Bônus. Então eu trabalho e mostro para ela o quanto que eu pagaria de taxa e o quanto que eu não vou pagar se ela fechar hoje, se ela fechar do jeito que eu quero que ela feche. Então ela vai ter que entrar na minha regra. Um outro ponto é o contraste. Então é utilizar do contraste. Então a própria utilização do bônus, eu colocar para ela assim, olha, minha mensalidade para treinar comigo mensalmente, eu vou te avaliar uma vez por mês, eu vou te trocar o treino uma vez por mês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou te orientar em relação a B, C, D, Você pode me chamar quando você suas quiser. dificuldades comportamentais, eu vou te ajudar com sessões de não sei o que lá, de coach, etc, tal. Então você vai empilhando coisas, você fala, ó, isso equivale a R$ 1.500 por mês. É o que eu cobro para treinar comigo. Mais os R$ 300 de taxa de academia, mais os R$ 200 da taxa da academia, 1.700. E aí eu contrasto isso. Eu falo, ó, hoje, a gente fechando hoje, um plano semestral, um plano anual, a gente faz o contratinho, você vai pagar a metade do preço. Você vai levar isso pela metade. Então eu contrastei a situação. Eu joguei lá em cima e eu contrastei a situação. Uma âncora de preço bem feita também tem um gatilho do contraste. Sim. Então, uma boa oferta, ela precisa mexer com esse contraste do ser humano. Ela precisa ter um efeito comparativo do que eu estou levando agora e o que eu poderia levar se eu perder essa oportunidade. Se eu perder essa oportunidade agora, eu estou perdendo o quê? E quanto que eu estou perdendo? Então, é ativar o medo de perder uma oportunidade. O medo de perder. O contraste faz isso. O contraste faz, caramba, isso é uma boa oportunidade. E aí me gera medo de perder essa oportunidade. E adicionar uma pitada aí de escassez, uma pitada de urgência. Então, é mais ou menos isso. Tipo, olha, eu só tenho mais um espaço na agenda da taxa da academia de R$ 200, porque na hora que mais um aluno eu vou pagar, eu vou pular para a taxa tal. E aí Sim. quando é só um aluno novo, essa taxa encarece. Quando eu tenho muitos alunos novos, essa taxa barateia. Então, você é a última vaga que eu vou te cobrar a menor taxa. E, aliás, eu nem vou te cobrar, mas você é a última vaga, é a última pessoa que vai encaixar aqui. Então tem que arrumar Perfeito. alguma forma de explicar para ela que é hoje, que tem que fechar hoje, que é a última vaga, que eu não tenho mais espaço. Isso pode ser também com o meu horário, com a minha agenda, enfim, pode ser com várias coisas. Mas incluir a taxa na oferta como vantagem em termos da parte emocional. A taxa pode gerar contraste, a taxa pode adicionar um valor, porque a pessoa do outro lado, ela não é boba. Não adianta eu chegar para ela e falar assim, ó, para treinar comigo são R$ 5.000. Aí eu não falei nada, só falei que era 5.000. Mas hoje, se você fechar hoje, eu vou fechar por 500. Ela não é boba, não gerou contraste, não gerou âncora, ela sabe, ela não imaginou R$ 5.000. Agora, se eu vou Você adicionando, mostra. vou mostrando racionalmente quanto que é o custo das coisas, aí ela vai entendendo. Ela vai Sim. entendendo que realmente para treinar comigo é 1.500, é 1.700, é 2.000, mas que hoje eu estou fazendo por metade do preço para ela. Então ela vai entendendo e ela valoriza aquilo, aí o contraste funciona. Então a taxa da academia pode me ajudar na hora da oferta nesse sentido. Eu posso utilizá-la a meu favor, para a pessoa sentir vantagem. Ela vai se sentir na vantagem. Nossa, que legal, eu tô economizando uma taxa que eu nem vou precisar pagar, que legal. Que bacana, mestre. Que bacana. É muita coisa, né? Uhum. Se vale a pena ou se não vale, é muita coisa, né? Coisa pra E, cara, caraca. eu me lembrei aqui de algo, eu não me recordo a data, a galera que tá vendo, a gente ouvindo também pode tentar lembrar aí. É, aquele lance que estava rolando, uns projetos de leis para não pagar mais taxa na academia. Acho que Tá, começou em Brasília isso. tá, Assim, o personal pode ir para academia e não paga taxa. ok. Só leva o aluno paga a mensalidade normalmente. E o que que você acha disso, cara, do personal não pagar taxa? Boa. Eu vou começar o Hum, raciocínio pelo comportamento humano, ok. tá? Pelo comportamento humano. Mais neurociência envolvida. Vamos lá. Comportamento humano. Esse comportamento não é um comportamento de dono. Ele não é um comportamento de dono. Comportamento de dono. E quando eu digo dono, a gente é dono do nosso próprio negócio. Sim, O personal, ele é uma eu-presa, uma empresa de um só. Ele é dono da marca dele, sim. dono da marca dele. Então, beleza. Então a gente tem que se comportar como dono desde cedo. E o dono, ele sempre olha para a solução. Sempre olha para a solução. E ele sempre olha para o que está no controle dele. Tudo que é variável não controlada internamente, o dono não gasta energia. Ele não gasta energia. Cara, não vale a pena eu gastar energia com coisa que não está sob seu controle. Então,
o controle estando na mão do outro e eu esperar do outro que ele resolva uma coisa que vai me beneficiar, é um comportamento passivo. É eu esperar sair uma lei para me beneficiar em A Sim. ou B, ou para ser justo em A ou B. Então, o meu negócio ele não pode contar com a questão passiva. Ele não pode contar com a intervenção externa. Não pode contar. Eu tenho que contar o mínimo possível para o crescimento do meu negócio, dependendo de ação de outras pessoas. Eu preciso depender somente, exclusivamente de mim. E não é fácil depender só de mim. Sim. Mas eu tenho que tocar o negócio o mais próximo Você é possível. dono, pô. Exatamente, sou dono. Então não dá para eu falar assim, cara, se o Facebook cobrar metade no ano que vem dos anúncios do que eles estão cobrando esse ano, cara, a gente vai se dar bem, hein? Não posso pensar assim. Eu tenho que pensar o contrário. Cara, já vamos planejar, porque ano que vem pode ser que dobre o valor dos anúncios. Sim. Vamos se planejar para isso? Para dobrar o valor dos anúncios? Como é que a gente pode fazer? A gente reajusta o preço do produto? Como é que a gente faz? Que economia que a gente pode fazer em tal setor da empresa para que seja compatível com o dobro de gasto nos anúncios? Então o dono ele sempre está voltado para o que controla, sempre está voltado para o que eu controlo. Então esse é um pensamento ativo, esse é o pensamento da prosperidade. Quem cresce quer assumir o controle da situação, quer pensar quer gastar energia somente sobre o que está ao teu controle. A questão da política, está sob meu controle? Não está. O Sim. cara ir lá e fazer uma lei, não tá. Então, antes de eu pensar se é justo ou não, primeiro ponto é isso, não tá sob o meu controle, não gasta nem um centavo de energia. Gasta energia montando uma oferta melhor, para você incluir a taxa e ela não fazer diferença nenhuma na tua vida. Gasta a tua energia pensando nos anúncios, gasta a tua energia pensando em construir teu pesqueiro, gasta a tua energia estudando o modelo de negócio para você construir que seja o teu espaço físico, se é o teu interesse. E aí, uma vez você me falou isso, falou de um amigo teu sobre o estúdio, né? Sobre o seu estúdio. Verdade, Conta verdade. essa aí que eu acho que é legal também. Porque na época, eu ainda era personal também, naquela academia que a gente não vai falar o nome, Sim, 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 sim. Naquela super aquele, academia, aquele dono lá, guia de nova. gente Enfim, boa. e aí, cara, a gente discutindo se era justo, se não era justo, a taxa e tal. E aí ele falou assim, cara, eu não acho justo. O aluno já paga a mensalidade, então ele pode escolher me levar para dentro dessa academia para Ok, treinar ele lá. ok. E eu não pagar a taxa. Tá. Aí eu falei, cara, mas Vamos propor uma situação. vamos pensar aqui no. De forma empática. Deixa eu me colocar no lugar. Vou fingir que eu tenho um negócio. Porque o cara paga aluguel, compra aparelho, paga Isso. Vou ar-condicionado, fingir que enfim. eu sou o dono do negócio físico, Mas né? assim, e se você abriram a sua academia, um estúdio, uma mini Boa, academia, um estúdio. boa, Aí você atende 4, 5 alunos por horário. E aí boa. você começa a crescer. Os alunos começam a aparecer. Aí aparece um aluno lá e fala, cara, eu vou trazer um personal externo para me treinar aqui, porque eu gosto muito dele. Você fala, ok. O cara vai vir aqui, Uhum, vai começar a usar o aparelho. Aí um outro aluno começa a fazer isso também. Daqui a pouco tem uhum. 10 alunos com personal externo dentro do seu espaço e Sim, sem pagar nada para você. ok. E os caras começam a trazer gente para treinar na sua academia, os alunos pagam. No começo você pode até achar, mas o cara tá pagando uma mensalidade para mim. Mas daqui a pouco você não consegue mais trabalhar na sua academia, cara, no Sim, seu sim, faz estúdio. sentido. É um modelo de negócio próprio. Sim, Mas você não vai cobrar nada de uma taxa. sim, A gente brincou até também com o dentista. O dentista fala, cara, uma pessoa com problema no dente sim, vai lá no dentista e fala, cara, tudo bem? Quanto é que é pra usar aqui? Ah, eu cobro taxa tal, beleza. O meu dentista vai vir me atender aqui. Você fala, como sim, assim? No meu consultório. Não, sim, porque eu quero o meu dentista. sim, sim, Eu pago quanto é que é a sua hora pra você me sim, atender. Só que eu quero o exatamente. meu. Aí fica um pouco controverso na Sim, época. muito. Na discussão gerou-se isso. Perfeito, Se é perfeito. justo ou se não é, a gente tem que ser empático e ver os dois lados. Sim, exatamente. A gente tem que imaginar assim, se eu tivesse um negócio, uma estrutura física, e aí, a regra seria, acima de 20 alunos você passa a pagar a taxa, seria É, isso? Então, seria mais ou menos uma questão social, e era uma porque, discussão. porque não é uma questão social, cara. O cara tem pouco aluno, vai pagar taxa, sai caro. Tudo bem, é o início do jogo, o Sim, início da jornada ele é sim. mais desafiador mesmo. Agora, imagina, não, então não vou cobrar taxa de ninguém. Tá, e se cada personal ele levar
100 alunos lá para treinar. Ah, mas você vai ter 100 alunos pagando a mensalidade. Mas, cara, Business que é, era pra ser seu, né? exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o mais importante, se é ou se não é justo Sim. ou não justo, esse exercício de se colocar no lugar do dono é um exercício excelente, mas o mais importante é, cara, como que eu faço essa taxa se tornar insignificante? Insignificante, é isso, insignificante. Então, o exemplo que eu dei anteriormente, o cara trazer 100 alunos, pô, até que pode ser que ele consiga negociar com o dono, tranquilamente. Com certeza, se um personal fala assim, ó, eu vou matricular 20 alunos aqui, vou matricular 30 alunos aqui, 40 alunos aqui, e eu não vou pagar taxa. Com certeza. O cara vai Pode ser que o dono fala pra ele assim, ó, eu te pago uma taxa mensal pra você manter esses alunos aqui dentro, cara. Com certeza existe a negociação. Agora, eu e mais minha sala da faculdade inteira, nós somos em 30. A gente, a partir de hoje, a gente vai entrar aqui porque cada um conhece um aluno. Então são 30 pessoas novas movimentando dentro da academia, utilizando tudo dentro da academia. E quantos alunos novos? Zero. Zero alunos novos. Então, assim, tem que pôr, tem que se discutir isso aí, porque é possível negociar com esses caras. Sim. É possível negociar. Então é isso, é como que eu torno isso insignificante. E aí entra na Batna, né? Se você vai matricular 20, 30 alunos numa academia, sua Batna é alta. Quem não sabe sobre Batna, a gente falou isso aí já Já em outro, falou. outro episódio. Então, melhor alternativa de se chegar a um acordo. Quando eu tenho 20 alunos, minha Batna tá alta. E aí eu falo pro cara, vou matricular 20 alunos na tua academia. Eu duvido que ele te cobre a taxa. Eu vou matricular 30, vou matricular 40. Ah, Rafa, eu tenho um exemplo aqui de que eu ia matricular 30 alunos e o cara cobrou a taxa. Ele é ruim de negócio, vai para outra academia então. Sim. Vai para outra, é só você ir atrás de outra Quem que é ruim de negócio? o dono da academia. O cara tinha 30 alunos pra É, dar aula. ou não soube negociar. Mas o dono da academia, se ele foi Sim. resistente, não, aqui paga a taxa todo mundo igual, você vai matricular 30, Exato. dane-se. Então, beleza. Então ele vai e procura um outro pesqueiro que queira 30 peixes novos ali pagando mensalmente. Então, não é a situação que acontece no mercado. Não é isso que acontece nas academias. Comumente. Cada personal trainer matriculando 30 novos alunos. Não é isso que acontece. Então, é isso. O personal, por essa deficiência na parte de marketing, de comunicação, ele vai lá para o pesqueiro. Naquele pesqueiro, ele sai pescando outros peixes, outros peixes, outros peixes, outros peixes. E gratuito. Não funciona dessa forma para um negócio. Até para o próprio crescimento, eu não posso entender que não existe cafezinho de graça, cara. Não, não É. tem, não tem. Então eu tenho que pôr no meu custo. Esse é o erro. Desde a faculdade ninguém ensinou a gente que o custo fixo, o custo variável, o investimento, que as coisas elas custam. Então eu não posso me sentir abandonado e que, nossa, coitado de mim, tô começando. Não, cara, coitado de mim não, tem que pensar como empresário e tem um custo. Então já tem que pensar como empresário desde cedo para eu tomar atitudes de empresário para eu me tornar um empresário. Porque na hora que eu me tornar um empresário, eu também vou ver o lado da coisa Sim. dos gastos, dos custos, da margem de lucro, da economia. Então é isso, é mais importante do que se é justo ou não a nível social. Eu acho que o personal trainer não precisa se pôr nesse lugar. A gente não precisa de ajuda de academia nenhuma. A gente não precisa das academias. A real é essa, meu velho. Se você desenvolver o teu marketing, quem são as academias? Eu converso com os meninos aqui do Global, que eles têm mais de 300 alunos de consultoria, eles falam, Rafa, eu tenho uma academia, não tenho nenhum aparelho, não fiz nenhum investimento de aparelho, é anúncio e imposto, anúncio e imposto. Então, é isso, cara. Constrói a tua. Você não precisa mais hoje investir, preocupar com o ponto, aquele modelo de negócio. Será que esse ponto é bom? Você pay, não sei o que, o retorno e tal, break-even, não sei o que. Cara, tá muito mais barato pra você ter tua academia hoje, online. Então, assim, se desenvolva, cara. Se desenvolva, porque as academias, se o personal trainer acordar mesmo, a academia não vai ter mais professor. Se o personal trainer acordar pra vida, todos da classe, e tirar essa passividade do mindset, tirar essa passividade do comportamento de esperar do outro, aí, só que é uma outra vida, só que é uma outra mente, é sair da zona de conforto, não é gostoso. É mais gostoso a academia resolver por mim lá e É, guardar os clientes lá e eu aparecer e pegar eles. Então é isso, eu tenho que escolher que difícil aí pela frente que eu quero enfrentar na minha é vida. verdade. Vai ser difícil de qualquer De forma. qualquer forma vai ser, Escolha porque difícil que você quer. porque imagina você com 60 anos tolerando as regras do pesqueiro do outro. Porque quem não sabe vender
tem que tolerar a regra de quem sabe. Então, ou você aprende a vender, fazer o teu marketing, as suas vendas, ou você aceita as regras do pesqueiro do outro e Foda, vambora, vamos pra cima. foda, foda, foda. E aí, personal? Vale a pena pagar taxa ou não vale? Vamos pra cima. Acredito que vocês já tenham essa resposta. E a gente vai finalizar então, mestrão. Bora finalizar, que aqui não era uma questão polêmica de. Eu não posso ver o personal trainer como um ser social Sim. que precisa de ajuda, cara. O mercado fitness, ele é bilionário. Então, é um mercado que movimenta bilhões. A gente tem que assumir o nosso papel. Só que ele exige muito mais do que todos os outros mercados de habilidades desenvolvidas. Sim. Então, não adianta eu ser só a parte técnica, vou num pesqueiro dos outros e tudo vai acontecer na minha vida. Não vai acontecer. Eu vou sofrer raiva aí se eu só souber a parte técnica e depender do pesqueiro dos outros, eu vou estar na mão dos outros. E no curto prazo vai sofrer, não é? Exatamente. Então eu tenho que criar o meu pesqueiro. A partir de hoje, escutou esse podcast, cria o teu pesqueiro e manda academia pros. Exatamente, para aquele lado. É isso aí. Galera, mais um Globalcast para vocês, feito com muito carinho. A gente vai ficando por aqui. E quem quiser fazer parte da família Global, acessa o link lá na nossa bio. @personalglobal_. Esse é o nosso Instagram. Ou o nosso YouTube também, que tá ficando bem bacana. É Personal Global, sem o underline. E clica lá no link da bio, fala com a gente. Lá a gente tem muita coisa bacana. Tem os nossos livros, que tá ensinando a galera aí vender, Sim. pagar na internet. Tem tudo lá: livro, curso, pós, mentoria, tá tudo. tudo lá na bio. Tá muito bacana. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafa Miranda. E esse foi mais um Globalcast Personal 5 Dígitos. Aê, bora!